Fala pessoas, estamos aqui para mais uma aula de análise combinatória, nossa aula de número 6, e hoje vamos falar de arranjo simples. Se você assistiu a aula 5, você vai ver que é muito tranquilo entender aqui a aula 6. Por quê? A permutação de n elementos, né, é quando eu tenho os n elementos e utilizo os n elementos. Aqui no arranjo eu tenho n e não necessariamente vou usar os n elementos, eu posso usar um p, que seria menor ou igual a esse n. Uma coisa importante, né? Quando eu falo em arranjo simples, você tem que entender a ideia do seguinte: a ordem dos elementos não, ou melhor, a ordem dos elementos importa, certo? Ah, não entendi. Nas aulas posteriores, esse é um raciocínio que vai ser super importante. Bom, então a definição. Há ordenações em que a quantidade de elementos que formaram a sequência poderão ser menor que a quantidade de elementos fornecidos. Para entender esses agrupamentos, acompanhe o problema a seguir. Ou seja, aquela ideia, eu tenho n elementos e não necessariamente eu vou usar os n elementos. Eu posso usar aqui uma quantidade menor dos elementos os quais eu possuo. Então, exemplo aqui. Suponha que 32 seleções disputem um campeonato mundial sem divisão em chaves. Quantas são as possibilidades matemáticas de classificação dos 3 primeiros lugares? Entenderam a ideia? Eu tenho 32 seleções, mas ele quer saber só a posição de 3 ou dos 3 primeiros lugares, sendo que para cada posição haverá um único time. Então, primeiro colocado, 32 possibilidades, ficou alguém lá. Segundo colocado, 31 possibilidades. Terceiro colocado, 30 possibilidades. Ou seja, o resultado é o produto aqui. 32 vezes 31 vezes 30 é igual a 29.760 modos de classificação para os 3 primeiros lugares. Então, observem que ele coloca aqui, né, que a ordem da escolha dos elementos altera a classificação, ou seja, a ordem importa. Então, essa contagem é denominada de arranjo simples. Ah, Douglas, eu entendi, é muito simples. Exato, é muito simples. Acompanhe. Olha o primeiro exercício. Percebam que Douglas, tem alguma fórmula para isso? Tem. Mas aqui nós estamos fazendo ignorando a fórmula, tá? Isso vai aparecer um pouco mais para frente nas outras aulas. Exercício 1. Na prova final de corrida de 100 metros rasos da Olimpíada de 2012, participaram 8 corredores. A premiação é a medalha de ouro para o primeiro colocado, a medalha de prata para o segundo e a medalha de bronze para o terceiro colocado. De quantas maneiras distintas é possível distribuir essas 3 medalhas entre os competidores da final? Bom, se você entendeu ali, o raciocínio é muito simples. Então você tem o primeiro colocado e o segundo colocado e o terceiro colocado. Então aqui nós temos 8 possibilidades para o primeiro, 7 possibilidades para o segundo, 6 possibilidades para o terceiro. Aqui nós vamos encontrar 6 vezes 7, 42. 42 vezes 8, nós vamos encontrar aqui 336 maneiras diferentes para o resultado final dessa prova para os 3 primeiros lugares, certo? Questão de número 2, um pouco diferente, mas também bem simples. Em um campeonato de futebol organizado em uma empresa foram inscritos N times. Então aqui ele não afirma quantos times eu tenho inscrito. Ele coloca, o número de maneiras distintas de se premiarem o primeiro e o segundo colocado é igual a 30. Então, ó, nós temos aqui o primeiro colocado, segundo colocado, e ele fala que isso é igual a 30, certo? Determine o valor de n. Então, vamos pensar, nós temos n times. Quantas possibilidades para o primeiro time? N. Quantas possibilidades para o segundo? N menos 1. Aqui 2 maneiras. Como são números naturais, esse n é um número natural, você pode fazer aqui de uma maneira muito intuitiva, né? Porque você não tem como ter a raiz quadrada de 2 times. Não. Esse n pertence aos naturais e ainda é diferente de zero, né? Então, qual produto de 2 números aqui consecutivos, certo? Ou um número vezes o seu antecessor é igual a 30. A resposta é sim, 5, ou melhor, 6 vezes 5, né? Ó, na ordem. 6 vezes 5, isso é 30. Não há nenhuma outra possibilidade de 2 números naturais, certo? Ó, então, portanto,
esse nosso n é igual a 6. Agora, Douglas, e se eu quero fazer ele na raça, eu quero montar a fórmula? Então você teria que colocar aqui, ó, da seguinte maneira. N vezes n menos 1, isso é igual a 30. Aplica a distributiva. N ao quadrado menos n menos 30 igual a 0. Então perceba que você cai numa equação de segundo grau completa. Há uma aula aí do nosso canal falando de equações de segundo grau. Então você tem lá a soma, né? N1, pode ser por soma e produto aqui. N1 mais N2 é o menos B sobre o A. Isso vai dar o menos 1 dividido por 1, a soma é 1. E o produto, N1 vezes o N2, é o C sobre A. Isso é menos 30 dividido por 1, menos 30. Quais dois números que multiplicados eu encontro menos 30? E esses mesmos dois números somados eu encontro 1. É o 6 e o menos 5, né? 6 menos 5, isso é igual a 1, positivo. E o 6 vezes o menos 5, isso dá um menos 30. Então nós teríamos aqui dois valores que atendem à condição dessa equação. Mas de novo, então você poderia pôr assim, olha, o nosso n é igual a 6 e o nosso n é igual a menos 5. Mas pela condição do problema, não tem como eu ter menos 5 times, né? Então esse menos 5 aqui não convém. O nosso n é igual a 6. Ah, mas ficou muito mais fácil da primeira vez, Douglas. Eu concordo, certo? Então quando é natural, você não precisa fazer todo esse trabalho. Você já coloca aqui a resposta direto. Quais dois números naturais, um produto de número natural pelo seu antecessor, que eu encontro 30? A única possibilidade é o 6 vezes 5. Perfeito? Então esse é o exercício 2. Exercício 3. Esse é um pouquinho mais trabalhoso. Exercício aqui da FUVEST. 20 times de futebol disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, sendo 6 deles paulistas. Cada time joga 2 vezes contra cada um dos seus adversários. A porcentagem de jogos nos quais os 2 oponentes são paulistas é... Essa informação aqui é muito importante, né? Cada time joga 2 vezes cada um contra os adversários. Então você tem o time A contra o time B e o time B contra o time A. Como se fosse a ideia de mandantes. Vamos pôr aqui, ó, total de jogos, né? Nós temos aqui o total de jogos. Se nós temos 20 times, bom, um jogo ele é composto aí por 2 equipes, correto? Então, total de jogos. Quantas possibilidades para o primeiro time? 20. Quantas possibilidades para o segundo time? 19. Então, 20 vezes 19, nós vamos encontrar aqui um total de 380 jogos. Esse é o total de jogos. Agora os jogos envolvendo apenas os paulistas. Vamos colocar aqui, ó, jogos das equipes paulistas, né? Então vamos chamar aqui de jogos paulistas. Quantos? Nós temos 6 equipes paulistas. São times envolvendo apenas as equipes paulistas, certo? Então nós temos aqui 6 vezes 5. Isso dá um total aí de 30 times. Aí ele pergunta, a porcentagem de jogos nos quais os 2 oponentes são paulistas é, então é uma razão aqui, uma ideia de porcentagem. Então você vai pôr aqui paulistas, jogos dos paulistas, comparar, ou faz uma regrinha de 3 simples, mas aqui fica mais fácil. Ó. Você pega aqui então o número de jogos dos paulistas e compara uma razão com o total de jogos. Então o que nós vamos ter? É o 30 dividido pelo 380. Perceba que isso não é um valor que vai dar exato. Você vai encontrar aqui aproximadamente, né, 0,078. Ou seja, isso é aproximadamente aí 7,8%. O que se encaixa aqui na alternativa B, maior que 7% e menor que 10%. Perfeito? Mais 2 exercícios aqui. Olha, a questão 4 é uma questão aqui do ITA, mas perceba a facilidade da questão se você entendeu o raciocínio. É o mesmo raciocínio
das questões anteriores. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar empregando os caracteres 1, 3, 5, 6, 8 e 9? Então é um número na casa da centena. Então você tem centena, dezena e unidade. Quantas possibilidades para centena? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Distintos. Para dezena, 5. O que eu usei na centena eu não posso usar na dezena. E para a unidade, 4. Logo nós temos 6 vezes 5, 30, vezes 4. Nós temos um total de 120 possibilidades. Alternativa B. Douglas, mas é só isso? Sim, é só isso. Viu como é fácil? Se acalma e vamos para o último. Exercício 5. Outro bem tranquilo. 2 pessoas entraram em um ônibus e naquele instante haviam 12 assentos vagos. De quantas maneiras elas puderam se acomodar sentadas, uma em cada banco? Bom, primeira pessoa, nenhuma das duas eles sentaram. Quantas possibilidades ela tem? 12, Douglas. Exato. Essa primeira pessoa sentou. E a segunda pessoa agora? A segunda pessoa ela vai ter 11 possibilidades. A só não vai poder sentar onde a outra pessoa já ocupa. Logo, 12 vezes 11. Aqui dá um total de 132 possibilidades. E é isso, senhores. Exercícios bem tranquilos. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários. Um abraço para todos e até!